Não, é que eu queria falar justamente, né? A gente até entrou nesse assunto, assim, que a gente não tem muitos materiais. Então, a gente, para estudar mais sobre a nossa história, a gente vai nos bairros mesmo, né? A gente vai nos bairros mais periféricos, que aí a gente consegue saber muito da nossa história, muito do nosso passado nesses bairros. Sim. Eu vejo que essa história está viva nesses bairros, principalmente por dois fatores, né? Pela natureza que ainda está viva, quando tu vai para Maioba, né? Eu tenho o boi da Maioba, mas eu tenho uma natureza ainda abundante. Quando eu vou para o Maracanã, né? Eu tenho o legado do boi de Maracanã, que eles cantam toadas sobre essa ilha antiga. Por exemplo, Humberto de Maracanã tem uma toada chamada O Pão Açu, né? Que o Pão Açu é São Luís presente. Eram 27 aldeias, a gente sabe que eram mais, né? Mas isso é o que a documentação ela sugere, né? Eram 27 aldeias e hoje, em seus povoados, ainda moram os seus descendentes. Sim. Então, assim, enquanto existir floresta nesses locais, vai existir, né, a memória viva dessas histórias antigas que, lembrando, elas não estão em sala de aula, elas não estão sendo divulgadas, né, pelo campo científico. O que a gente está fazendo aqui é divulgação científica. Massa. E eu agradeço vocês por esse espaço, né? Legal. Mas quem faz a divulgação dessas histórias é a mãe de santo, é o pai de santo, é o cantador de tambor de crioula, é o artesão, é a marisqueira. E às vezes eles nem sabem que estão fazendo esse trabalho de Enquanto os divulgação, órgãos estão mandando né? passar máquina, enquanto os órgãos estão mandando meter máquina, esse povo está mantendo a cultura indígena e africana, cumprindo o que a lei exige. E passando para as próximas gerações. Né? Agora mesmo, se você for nas comunidades, os barracões, eles vão estar ali, né, alimentando essa cultura através da fé. A própria comunidade, A gente vê na floresta, no período da pandemia, enquanto muitos sítios arqueológicos estavam sendo destruídos aqui em São Luís, o boi da floresta estava lá alimentando a comunidade, né, deixando o corpo vivo para que essas memórias elas fossem representadas através desses corpos. Então, a gente precisa aprender com esses mestres e mestras, né? Com o movimento interestadual das quebradeiras de coco, que conseguem, por exemplo, aprovar uma lei que precisa ainda ser cumprida, que é a Lei Babaço Livre, mas essas quebradeiras de coco, por exemplo, nós temos aqui em São Luís quebradeiras de coco, na região da Estiva, na área rural, que existe um plano para que vire zona industrial, né? Eles querem acabar com o Tauá-Mirim, querem acabar com esses... Tá aí, o zoneamento da cidade está acontecendo, né? São áreas que estão virando áreas de indústria, né? E as escolas dessas comunidades, que são áreas rurais, estão sendo atingidas por esgoto, sendo atingidas por dejetos desse processo industrial. Então, você não tem nenhum território de saber para aquela escola preservado, né? Então, a gente vê que é um problema, assim, a preservação da natureza dos bairros, ela está relacionada com a preservação da história, da nossa história, né? Cara, isso é muito louco, porque eu fui criado e nascido no Turu, vou sempre falar isso, acho, em todos os episódios. E lá sempre teve a vala, né, que a gente fala, Sim. que é o antigo Rio Turu. Exato, era o Rio córrego que corta ali o Turu todo. E a gente que sempre jogava a bola ali perto, a bola caía, sempre, essa vala sempre fez parte da nossa vida ali, né? E sempre houve esses relatos que, isso aqui era um rio. Tinha gente que pescava aqui e tudo mais. Só que eu, menino, nascido e criado lá, nunca tive nem possibilidade de vislumbrar aquela vala sem ser a vala. Então, e tá lá até hoje. Céu aberto para todo mundo ver. Então, toda uma geração que passa por esses processos de industrialização dos impactos, ela vai corroer toda uma geração. Tá lá até hoje a vala. E eu fui, assim, nascida e criada na zona rural. Então, assim, eu sou da zona rural. Então, eu convivi muito... Eu sou da Vila Maranhão. Ah, conheço demais. E aí, assim, a gente foi criado... Antes não tinha todas essas indústrias que tem hoje. Então, assim, a gente via muito mangue e... Era, assim, um bem interior mesmo, sabe? Aquela coisa mesmo de terra, de chão ali. E aí, hoje em dia, tá se perdendo por conta das indústrias que estão chegando. Então, assim, já não é mais zona rural, é industrial. Então, assim, eu acho que é uma corrida contra o tempo. Porque os mais velhos
já estão indo embora. Então, assim, a gente não tem muitos registros e quem está chegando agora não tem mais isso. Mas a gente vê alguma coisa relacionada a isso? Ou, tipo assim, esse processo de industrialização só vai piorar com o tempo? Só vai piorar na medida que a gente não valoriza essas histórias de preservação, desde os sambaqueiros, né? Os sambaqueiros, essa atividade extraordinária que é o acúmulo do marisco, né, para você melhorar o solo, para você alimentar multidões, né, para você até mesmo preservar restos mortais, você precisa ter uma visão que não te separa da natureza. Olha para a quebradeira de coco hoje, né? A quebradeira de coco, ela tem a palmeira como uma mãe, a mãe palmeira, né? Então, imagina se os nossos representantes públicos olhasse para a natureza, né, e não visse apenas como uma coisa que precisa ser preservada, né? E isso era até a próxima... Ou que precisa ser derrubada. A gente vê o Rio Brumadinho, Sim. Mariana, que se perdeu, né? Os nossos rios aqui na nossa cidade fede, a lagoa fede. Onde já se viu uma lagoa feder? Isso é um indício de que essa história... entra governo, sai governo, diz que vai revitalizar, nunca revitaliza. Mas isso é um indício troca a cobra, muda a cobra. O cheiro de merda da lagoa é um indício de uma história fétida. Sim. Né? Que é uma história que é a história dos rastros de destruição desse capitalismo que chega, né? Feroz, que a gente não pode preceder. Aí tu vê os bairros ali da ilhinha, comunidades antigas, tudo ainda largado, né? Querendo Exatamente. Não, tem um trabalho ou outro ali que já é feito, mas já foi bem mais largado, né? Por que não fazer parques, né? Sim. Por que não fazer... Por que nesse cemitério indígena, ao invés de construir um condomínio, não fizeram um grande museu como o Guild, né? Um lugar onde você tem... Mas até os grandes museus do Brasil... Até pra atrair turistas, né? Pô, tem cidades aqui do Brasil, por exemplo, de Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Que é a cidade dos museus, né? Eu tive lá uma vez para assistir um jogo do Brasil até. E vive disso, né? O quanto a gente poderia estar fazendo isso também aqui no Maranhão, né? A gente poderia estar gerando emprego, renda, gerando dinheiro para empresários, para o próprio capitalismo, mas parece que, tipo assim, é meio burro, assim. E a gente é um estado tão rico, mas que não é tão explorado, né? Essa parte, assim, da nossa história. A questão é que a gente tem uma vivência histórica muito forte das nossas camadas, né, populares, das nossas periferias. Nós somos resultado disso, né? Sim. Tanto é que a gente tem esse olhar e a gente está até hoje, né? aqui conversando, né? Eu costumo falar só que o Quatraque é um celeiro da cultura aqui da capital, né? Porque teve uma época, pelo menos, saía tanto artista, tanta gente bacana, né? Tanta banda, tanta coisa que isso justamente fruto da comunidade. Não tem incentivo de nada, não tem ninguém patrocinando, são as pessoas querendo fazer, né? E gente talentosa pra caramba. Tu vai mais um pouquinho ali, tu vai pra Pindoba, tu vai pro Pindaí, tu tem cantadores, né? Eu costumo dizer que essa ilha é um lugar, né? Esse mundo equatorial, por isso que a gente tem um título de Patrimônio Cultural da Humanidade. A gente tem esse título não é só por causa desses casarões, né? Que é vendido assim, né? Parece que mas é só não por causa dos casarões. Se a gente vai olhar porque sempre os motivos, a foto é lá. Mas os motivos que levaram é a ilha ter um acervo patrimonial excepcional. Não é a mata de cocal, são os sítios arqueológicos. Então, e olha o que é mais excepcional do que o maior cemitério indígena já encontrado, né, na Amazônia Equatorial. Isso é louco. Então, bem ali na Coama. Bem ali na Coama, né? Então, a gente tem, por exemplo, esse cemitério, ele era conhecido desde a década de 70. Pesquisadores aqui da ilha já sabiam, escreveram um livro, teve um livro patrocinado. E como é que esse pessoal foi lá construir condomínio e ninguém fez nada? Porque houve uma... eu posso falar sem medo, houve uma negligência dos órgãos que deveriam proteger, que deveriam estar ali para proteger. Claro, houve um estudo, né? As portarias foram emitidas, vieram pesquisadores, né? Estudaram o que deu para estudar, mas há indícios de escavação com máquina. Deixaram a boiada passar. E hoje, exatamente. E hoje o condomínio está ali do lado, está lá instalado, né? A gente tem uma avenida que tem uma estátua da Liberdade que pode ter sido construída, inclusive... Com um monte de espírito de xamã lá. Em cima de um cemitério indígena, que a gente imagina que não era só ali, né? Sim. A gente imagina que não era só ali. Essa ilha toda era muito ocupada, né? Porque a gente cresce com essa ideia do vazio. Não tinha nada, era só índio.